Agora, oficialmente, é Antônio Martins e Edson Gutenberg, advogados, ciclistas. Boa tarde, meus irmãos, e obrigado por vocês estarem aqui. Aquela brincadeira do BG acabou sendo importante, porque vai fazer a partir de agora a gente discutir. E quem é motorista de carro, principalmente, não deixe de escutar ou de nos assistir, porque a mensagem principalmente é para vocês. É isso, Edson e Antônio Martins? Isso, perfeito. O mundo todo, e Walter que viaja, Mari e eu, a gente sabe que a prioridade, o último colocado é o transporte, é o carro. Primeiro é o pedestre, depois a bicicleta, depois motociclista, terceiro transporte público, quarto moto e quinto é o veículo. No Brasil, por falta de investimento em infraestrutura, todo mundo, e por desejo de consumo, porque era um bem, todo mundo sempre sonhou em ter um carro e cada vez que passa um carro melhor. E o motorista do carro, dentro dos possantes, muitas vezes esquece que a prioridade é do ciclismo. E virou uma febre de fato, né? Aquela brincadeira, a gente falando, hoje os grupos de ciclismo, a quantidade de pessoas pedalando na rua é muito grande. E volta aquela discussão de respeitar os espaços do ciclista, é isso? Isso, BG. Toda aquela repercussão, né, daquele vídeo foi bom. Desde já, eu e Antônio aqui, a gente assistiu o vídeo várias vezes. Absolutamente, hoje as redes sociais, tudo vira polêmica. A gente não viu nada demais, exceto um grande motivo de abrir um espaço para a gente, de explicar algumas coisas, né, muito importantes. Principalmente, que eu até estava vendo aqui no chat, o pessoal entender que bicicleta é veículo. É um veículo. E é um veículo que tem preferência sobre qualquer outro veículo automotor. Ou seja, a bicicleta ela pode andar na pista, no asfalto, do lado direito, já que a velocidade dela é menor. Perfeito. Boa tarde a todos, boa tarde, BG. Complementando o que Gugu falou, a bicicleta realmente tem preferência e deve dar preferência também ao pedestre, né? O ciclista deve dar preferência ao pedestre. Com o advento aí do coronavírus e por toda essa situação que a gente tem passado nesse período, é importante destacar que a bicicleta ganhou um papel fundamental nesse meio de transporte. O Antônio Martins, que eu ia te perguntar, vocês acreditam a pandemia, a necessidade de muitos fazerem atividade esportiva, de vir esse boom? Com certeza. Porque a quantidade eu acho que triplicou, quadriplicou de pessoas pedalando. BG, a informação que tem dos fabricantes de bicicletas no país é de que a produção e a venda aumentou em 130% no Brasil. No mundo aumentou em 150% a venda de bicicletas novas, né? Fora as pessoas que tiraram das suas casas as bicicletas encalhadas e que estão consertando, que voltaram às atividades físicas. Além disso, a prática de atividade física ao ar livre cresceu de sobremaneira, né? Seja no surf, seja na natação, seja na corrida. A bicicleta, por estar mais presente em nosso cotidiano, para quem circula de carro, para quem circula de ônibus, fica mais evidente, né? A vida ali tá mais posta em risco. Então, a gente tem que ter um cuidado especial com isso. O Zaqueu Dias coloca aqui uma situação que é importante. O Zaqueu Dias diz que o ciclista também precisa respeitar o trânsito. Perfeito. Principalmente os semáforos, né? E aí vamos lá a discussão. A bicicleta é um veículo. Isso. Como veículo, ela tem direito a usar uma pista, não tem isso? Não tem, Edson? Sim. E aí o motorista do carro tem que ter ciência disso. Quando você olhar uma bicicleta, pense numa moto. Perfeito. Já que a gente é ligado em motor, quando você olhar uma bicicleta, pensa numa moto, porque a bicicleta tem direito a usar a mesma pista que você trafega, é isso? Eu diria até mais. A questão das ciclovias é por questão de segurança, é isso? Não, veja só, a ciclovia, há um limite de velocidade na ciclovia. Você só pode andar na ciclovia até 20 km por hora. E hoje vocês andam a 50 km, é E isso? tem pessoas que pedalam a 50, 40 km por hora. É proibido pedalar na ciclovia. Diz que o pessoal do Pelote Galo Preto, é isso? Rodrigo Negro. Diz que passa disso aí. A turma anda forte. Interessante. E eu conversei antes com o Antônio aqui. O ciclista, quando ele compra uma bike, as lojas também podem ajudar nas orientações, né, dos direitos e deveres. Eu não tinha conhecimento disso, só para frisar aqui que é importante. Quer dizer que a ciclovia... É até 20 km por hora. Até porque pode ir uma criança pedalando. Perfeito. E você... É isso? Criança, exatamente. idoso. Então na ciclovia, e a única que a gente tem, as duas que nós temos conhecidas aqui, é a da Rota do Sol, suplementar no Van Hobbs e a da Via Costeira. Exatamente. Que a da Via Costeira, BG, foi uma verdadeira aberração. Hoje, eu vindo para o programa, eu vim pela Via Costeira e
vir bem devagar no carro e observando aquilo ali. Porque é uma calçada com a faixa de tijolos vermelha e a outra faixa de tijolos mais clara. Isso. Não há nenhuma indicação, seja vertical ou horizontal, de que aquilo é uma ciclovia. E a Além questão disso, de dividir a faixa com os ônibus também, né? Dos ciclistas com os eu vou ônibus. chegar já Na lá, Salgado essa parte dos ônibus, que é uma coisa que tem funcionado perfeitamente bem. Mesmo com perigo de um ônibus de repente pegar vocês? Pelo contrário, surpreendentemente, os motoristas de ônibus têm respeitado, em sua grande maioria, de maneira muito efetiva, os ciclistas. Isso é legal. A gente corre. Basta saber que desde a implementação dessa ciclofaixa compartilhada, que é o caso da ciclofaixa que divide com ônibus, que a gente vê na Prudente de Moraes Na Salgado Filho. e na Salgado Filho. O risco de acidente maior ali é quando um veículo, seja moto ou carro, invade essa via, que é proibido, é exclusiva de é bem ônibus, comum. o que é muito comum. Não é nem para fazer uma tomada e uma entrada. Eles utilizam a via para ultrapassagem pela direita, né? O que é proibido. Então o ciclista acaba mais exposto nessa situação quando ocorre esse tipo de infração por parte do motorista comum de moto ou de carro. Mas a relação entre os ciclistas e motoristas de ônibus são excelentes. Quer dizer, vocês se sentem mais seguros, mesmo tendo um veículo Nossa, enorme atrás de vocês, que é um ônibus, do que estar dividindo com até os carros. porque nessa ciclofaixa onde há a divisão com o ônibus, a velocidade implementada pelo ciclista que trafega ali e pelo ônibus são compatíveis. Às vezes está entre 30 e 40 quilômetros. Então, quando vem o ônibus, se está numa subida, o ciclista encosta um pouquinho para o ônibus conseguir ultrapassar com aquela margem de segurança, né, que é de 1,5 metro que o motorista deve dar ao ciclista. E vale destacar que você fazer uma ultrapassagem ao fazer a ultrapassagem por um ciclista, você deve diminuir sua velocidade e guardar essa distância de 1,5 metro, né? Que é muito importante. Obrigatório. Alguns motoristas fazem questão de tirar o fino, né? Que está E previsto aí, no no Código errinho Brasileiro do de Trânsito. ciclista dele, pá. Não basta erro, basta um vácuo. O Porque vácuo. forma um vácuo quando o carro passa. Então aquele vácuo é suficiente Pra derrubar. para desequilibrar o ciclista e ele poder vir ao chão. Principalmente nas bicicletas mais modernas, que são muito maneiras, são muito livres, né? Agora, em relação a esse aumento gritante, né, que teve de ciclismo aqui em Natal, um ponto muito importante é que o ciclista, ele também tem obrigações. Sim, Ele tem responsabilidade. responsabilidades. Seja item de segurança e seja principalmente, o que a gente observa muito hoje em dia, é muito ciclista andando sem capacete, andando na contramão. E isso tudo... Que aí a questão da contramão também não pode. Não pode. Mesmo sendo uma Cruzando bicicleta. faixa de Quer dizer, pedestre. tem ciclista que sem exige que respeitar seja a faixa de respeitado pedestre. para ele Isso. a legislação, mas não respeita a O legislação. acidente não é só causado do motorista em relação ao ciclista, também pode ser causado do ciclista em relação ao motorista. Isso é muito visível, principalmente com o pessoal da terceira idade. Isso. Né? Muito atropelamento de pessoas de idade de bicicleta. Muitos fatais até, mas a pessoa de idade quebrou um osso, lá se vai. Então isso demonstra assim que também existe o outro lado. O ciclista tem que entender que a faixa, o pedestre tem prioridade na faixa. Se tem um sinal luminoso, se tem um sinal de trânsito, tudo bem. A prioridade é o sinal quem diz. Sim. Agora, se não existe, a prioridade é do pedestre. Gente, então, se avança na faixa. Tá polêmica certo? aqui no chat aqui, Walter, porque tem muitas opiniões justamente falando que os ciclistas estão exigindo muito seus direitos, mas estão esquecendo de respeitá-los, né? Isso. Tem algum projeto em andamento para o ciclismo Natal? Tem algum evento sendo projetado para ciclismo em Natal? Vocês, cadê as associações? Porque eu me recordo Isso. que em 2015, 2016 a gente fez um trabalho muito forte. Eu acho que era o nome dele, Armando. É isso? Armando foi ao meu programa, acho que 2 vezes, outras pessoas e outras entidades foram. A gente fez o Detran na época fazer uma campanha de conscientização, porque teve inclusive aquele atropelamento de Rodrigo Pedali, que hoje está morando fora, o empresário lá do restaurante de Cotovelo bateu nele, por pouco não aconteceu uma tragédia. Vocês se recordam disso? Sim, sim. E a gente fez a campanha, foi feita a campanha, onde principalmente era a questão da distância de 1,5 metro, né? Para se manter dos ciclistas. Mas aí vem a questão estrutural. Tem rua que não cabe, se quer um carro, como é que vai respeitar 1,5 metro ciclistas? E aí vocês têm feito campanha também de conscientização? O que é que tem projeto sendo aí elaborado por vocês de conscientização? Vocês têm cobrado do poder público? Tem comissão discutindo isso? Como é que está tudo isso? Um ponto
que eu Antônio não, Martins ainda e Edson. não consigo entender ainda aqui em Natal. Comentei com ele também antes do programa. Em quase todas as cidades do Brasil, o pessoal consegue interditar uma faixa exclusiva para o pessoal fazer a sua prática esportiva. É em Copacabana, é no Eixão, é em João Pessoa. No mundo todo. Mas em Natal ninguém consegue. O poder público, por exemplo, não pode fechar na sexta tarde, sábado, domingo, uma via para vocês, não? E tem cidades que fecham diariamente. E Isso aqui já foi discutido e tem uma proposta de fechamento da Rota do Sol. Da Rota do Sol, mas que nunca se conseguiu. E na época que foi feita a ciclovia, foi uma luta tremenda para conseguir a inclusão daquela ciclofaixa, né? Repito, a ciclofaixa, diferentemente da ciclovia, que é uma via exclusiva para a bicicleta, a ciclofaixa pode ser compartilhada entre veículos e bicicleta. Obviamente que a preferência daquela ciclofaixa na Rota do Sol é para a bicicleta, mas não impede que um veículo, por exemplo, que enguice, estacione na ciclofaixa, que é o acostamento. E é o que o ciclista usa quando não há marcação de ciclofaixa. Existe um projeto que está sendo discutido com relação à implementação de ciclovia, que eu acho muito mais complicado de se implementar pelo espaço que a gente não tem em Natal. Eu acho que a implementação de ciclofaixas seria mais viável e mais seguro ante o que a gente tem visto e ante o exemplo que a gente tem tido com relação a esse compartilhamento na Prudente de Moraes e na Salgado Filho. Eu nunca tive notícia de choque ou atropelamento de ônibus nessas faixas a ciclistas. Nenhum. E é comum ter acidentes entre ciclista e motorista em outros setores da cidade. Bora para a parte polêmica que vai levar a volta. Sobre essa questão, digamos, da responsabilidade, né, do cumprimento. Eu moro numa rua, né, que é um pouco íngreme, mas não tão quanto a adjacência. E eu vejo muito à noite, principalmente. Vejo pela manhã, mas muito mais à noite, para mim é onde vem o grande perigo. Uhum. Eu moro na Pinto Martins, em Areia Preta. E eu vejo muitas vezes ciclistas, numerosos, número grande de ciclistas, descendo na contramão à noite. É muito certo? perigoso. Eu sei que eles estão evitando lá a ladeira do sol, estão evitando até questão talvez por segurança e tal, mas é perigoso porque aquela lâmpada que pisca o estrobo é na traseira da bicicleta. Então quem vem de frente, quando muitas vezes vem, sim, às vezes está mal iluminada, na vez por outra tem que estar pedindo a prefeitura e tem sido atendido. Quero fazer esse registro, você muito tem feito a recolocação de lâmpada, mas isso é muito comum acontecer isso na Pinto Martins. Gugu e Antônio. É irresponsabilidade demais do ciclista que anda na contramão, ainda mais numa via movimentada. Movimentada como aquela. Infelizmente existe isso, né? Infelizmente Gugu e existe. Antônio Martins. Tem vários ciclistas que reclamam muito, principalmente dos motoboys. Sim. Diz que há sim uma disputa, que eles não respeitam. Procede essa informação, vocês trabalham isso, as associações estão procurando o pessoal, principalmente das cooperativas, para conversar. Como é que está essa situação? O desrespeito em relação ao ciclista, eu não vejo exclusivamente em relação ao motoboy. Eu vejo diversos. De uma maneira geral. É geral, não é só em relação ao motoboy. É porque o motorista não tem a noção de que você não respeitar aquela ultrapassagem, aquela distância de ultrapassagem, o perigo que pode levar o ciclista. O motorista não tem a noção de que passar e fazer um buzinaço, apenas um buzinaço do lado do ciclista, o risco que leva aquela pessoa que está ali na sua bicicleta, ou indo para o trabalho, ou na sua atividade física. Então, às vezes falta essa sensibilidade. E eu não vejo, BG, como sendo de uma classe, é o motoboy, é o motorista de ônibus. Não, a educação, a educação de uma maneira geral, isso. que infelizmente no país não existe. Em algumas cidades, obviamente, são mais respeitadas. É uma verdade insofismável que não é o motoboy em si, mas quem usa motocicleta no modo geral, eu não gosto de generalizar, mas é grande o número. Nós temos ultrapassagens pela direita, de todas as maneiras, não há quase nenhum respeito a nenhuma das normas de trânsito, de segurança de trânsito. Isso é real. Tem vários motoristas aqui revoltados talvez pelos ciclistas. Pelo motoboy circular mais à direita, acabe trafegando mais próximo do ciclista. Eu não sei se a pessoa que fez essa menção se foi em decorrência disso. Eu vou passar para Aldemir, para Gugu, mas tem vários motoristas aqui revoltados, inclusive no meu zap, perguntando se a cidade toda será fechada para os ciclistas. Gente, o ciclista tem prioridade, o pedestre tem prioridade. E eu vou dar um exemplo. Eu ia levando uma multa na Dinamarca.
Estrutura, papai. Por quê? Porque tem as vias para os automóveis e tem as vias para as bicicletas. E eu desci do ônibus e não me toquei que eu estava parado numa via de bicicleta. E a mulher me deu uma esculhambação e um guarda correu para cima de mim rapidamente. Eu com minha mala, que eu ia entrar no hotel, e ele disse: saia daqui agora, senão eu irei multá-lo, o senhor. Ao nível que chega. Tem estacionamentos em vários países da Europa, como Suécia, Dinamarca, Bélgica, Amsterdã campeã de Holanda. bicicleta. Tem estacionamentos de bicicleta. Lá o carro é o último condutor. Tem uma série de antes. Infelizmente a nossa cultura é esta. É uma Esta de questão cultural. possuir e de andar o carro. Mas a prioridade é o ciclista. Tem ciclista afogado? Tem ciclista afogado. Do jeito que os ciclistas filmam vocês, filmam eles. E botam os vídeos na internet para rodar. E tem que entender que um ciclista na rua é um carro a menos. O trânsito da gente já é tão caótico. Mas muita gente está em trabalhar de bicicleta. Muita gente. Mas acho que Principalmente agora com o coronavírus. Mas acho que a gente precisa deixar claro o seguinte: a questão do ciclista de ser prioridade ao pedestre, depois do ciclista, também não dá o direito de sair fechando as vias. Esse é que é o grande problema. Não. Exemplo, a Rota do Sol praticamente é o único acesso que a gente tem às praias do litoral sul. Então, quando fazem aqui para andar o ciclista na via costeira, não, porque tem duas vias, então a entidade de trânsito resolve isso com tranquilidade, tá certo? Mas lá na via costeira, lá na Rota do Sol, mesmo tendo as duas pistas, mas o fluxo é intenso e só tem aquela via de escoamento. Então, é muito interessante ver essa questão. O direito constitucional de vir não pode estar sendo também relegado. Essa situação da Rota do Sol chegou até a um projeto, a gente fez audiência pública e tudo na época. Era apenas para bloquear, acho que era de 5 às 7 da manhã. 5 às 6h30, eu acho. Por aí, Não deu certo, né? Não deu certo. 4h30, Sim, foi aprovado tudo e depois foi vetado. Mas... certamente por falta de estrutura dos órgãos para poder fazer essa Mas até a estrutura a gente ofereceu. Que era cone e como a Rota do Sol não tem escoamento, era só bloquear lá na polícia e lá no começo. E mesmo assim, não passou. Ok, deixa eu fazer mais duas perguntas para a gente encerrar. Questão de saúde. Muita gente não tem noção, não tem conhecimento. O ciclismo ajuda em quê? Outra coisa, essa questão da fake news que fizeram comigo, que eu tinha dito que aqui a bike causava até câncer de próstata. E existe sim. Tem métodos que isso não procede de forma nenhuma, não tem processo. Já tem outros que dizem que pode trazer algum problema. Qual a leitura de vocês? Coincidentemente, eu perdi 2 amigos de câncer de próstata, ciclista. Coincidentemente, não estou dizendo que esse é significativo dentro da... Com relação a essa questão do câncer, eu acho que já foi afastado, né? Estudos. Não há nenhum estudo que comprove essa relação. Isso eu acho que está mais para um mito, factídio, né? e um episódico, né? Cientificamente está afastado. Cientificamente São fatos afastado episódicos. totalmente. E eu acho que vocês têm um momento aí, Gugu, vai exigir do poder público. Com certeza. Atenção, a via costeira era fechada para a gente caminhar e correr. Eu e para os meninos brincarem todo domingo. Estava discutindo Que era o projeto Viva Costeira, né? Que teve uma época, mas que mesmo assim eu ainda não conseguia entender por que não fechava um lado todo. Que era só no domingo. Era um lado da via costeira, Isso. até um 3 determinado quilômetros. limite. 3 quilômetros. Que era usado mais para caminhada, Isso. para as famílias usarem como Eu conversei passeio, com né? o Breno, né? E aí, bora correr. Tal. Breno Perucci. E Breno Perucci. A gente já está reorganizando. Foi bom tudo isso ter acontecido também, porque a gente está reorganizando as pessoas para ir atrás dos projetos, tocar e dar seguimento. Olha, agradecer aqui, mas antes de finalizar, a senadora Rose de Freitas, do Podemos, acaba de conseguir as 2 assinaturas, Walter Fonseca, que faltavam para protocolar a PEC para permitir a reeleição de Davi Alcolumbre. Essas coisas são rápidas. Casuísmo, São né? fáceis, Completo. né? Quando eles querem, conseguem tudo. Tem tempo para tudo. De caixa, né? Expresso. E você viu que Messi disse que permanece no Barcelona? O que aconteceu foi o seguinte: o Barcelona fez um acordo com o Messi. Para não entrar num litígio, onde ambos não sabiam onde se encerrariam, Messi vai jogar mais 10 meses no Barcelona e sai livre, leve e solto. O Barcelona tem 10 meses Messi, que de repente pode contratar um técnico indicado por Messi e jogadores indicados por Messi, inclusive a volta de Neymar. E se 10 meses eles conseguissem ganhar título, quando acabasse isso, o Messi, não vou sair mais, fico. Então eles vão postergar essa relação aí em comum acordo
para ver o que é que pode acontecer no futuro, Mariana. BG, para mim você não é referência de esporte. Minha referência é Matheus Giovanni. Eu vou consultar o Matheus, aí lhe digo se você está com a razão, viu? Foi ele que me disse isso. Pois é, então tá certo. Então, aí é a estrutura, aí tá certo. Foi ele que me disse isso. Um abraço, Matheusinho. Olha, um abraço, agradecer aqui ao Odemir e a Gugu. Obrigado aí vocês dois, hein? Odemir e Antônio, né? Antônio. Hã? Odemir e Antônio. Vamos lá, agradecer a você, Antônio e a Gugu. Deixei aí a mensagem de vocês. Isso. Mandar um abraço aí para o pessoal, todos os nossos colegas aqui, né, nossos amigos ciclistas, etc. E também fazer um convite ao pessoal que está entrando no ciclismo agora, que também só tem asfalto, não. Tem muita trilha bacana para o pessoal conhecer por aqui, o Vale Encantado. Diminuíram aquelas trilhas? Não, estão todas, existem todas. Mas tem que ter uma bicicleta específica. É, de mountain bike, né? Eu tenho encontrado. Eu mando um abraço pro pessoal do mountain Agora bike. a galera Eu tenho subido tá as investindo serras. muito em magrela, né? Isso. Eu tenho encontrado gente subindo a serra, inclusive à noite. Serra de São Bento, Serra de São de Bento, Porto Monte das Alegre. Gameleiras. Isso, subindo, tá certo? À noite. Serra da inclusive. Formiga. Uhum. Tem muito lugar bacana. Mariana Vieira, valeu. Ei, bom final de semana pra você, no caso até quarta-feira, Bom né? feriadão. Eu volto terça. Feriadão. Terça-feira tem resenha. Bom feriadão pra você. Vai para onde? Vamos lá, gente. Segunda, gente, é o primeiro feriado que nós não vamos fazer o programa. É o de segunda, dia 7. Dá uma desligadazinha. Na terça-feira a gente volta com a resenha, volta. Tranquilo. Mandar aqui abraço rapidinho para Sim, tem uns Candé abraços de Lima. volta, Vanilson Pereira, Ailton Firmino, Ricardo César, Márcia Duarte e Laura Liz. Obrigado pela simpatia e carinho de Eu sempre. quero mandar dois Douglas abraços. Fabiano e Giovanni Gomes. Pronto. Eu quero mandar dois abraços também aqui. Estão pedindo para me mandar, não sei se é sacanagem, né? Para depois do jeito que eu tô. Manda cacofonia do nome. Primeiro é mandar um abraço aqui para Tonhão, xerife do TTT. É isso? É sacanagem? É verdade? Então, um Turma abraço do nosso pra... grupo lá. Um abraço para Tonhão, xerife do TTT. Abraço da turma e um da abraço treta aí. para o advogado Victor Dantas, o verdadeiro líder do Pelote e Capa Preta. Como é o nome do grupo? Galo Preto. Galo Preto. Victor Dantas é o verdadeiro líder do Pelote e Galo Preto.